Olá, tudo bem? Você é aquela pessoa que ama comer um docinho depois do almoço, adora aquele docinho no final da tarde? Então eu vou falar pra você que gosta de comer açúcar, os benefícios que você tem após a retirada do açúcar no seu corpo. Mas antes de falar desses benefícios, vou fazer um convite para você que está vendo esse vídeo. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para a gente atingir o máximo de pessoas nesse mundo. Pessoal, meu nome é Santiago Vecina, sou médico, membro da Associação Brasileira de Nutrologia e hoje a gente vai falar para vocês o fato de a gente retirar o açúcar do nosso corpo, quais os benefícios que a gente vai ter. Mas antes de a gente falar dos benefícios, vamos falar um pouquinho dos malefícios do açúcar. Quando a gente fala do açúcar, a alta ingestão do açúcar faz com que você tenha acúmulo de gordura nas suas artérias. Isso mesmo, gordura nas artérias. Por quê? Porque o açúcar vai aumentar seus níveis de inflamação e com isso vai fazer com que dentro do seu vaso perca a continuidade da camada do vaso e aí começa a acumular gordura. Outra questão de gordura relacionada ao açúcar, a gordura no fígado. Quando você come muito açúcar, você tem gordura no fígado, certo? Além disso, Alzheimer está totalmente relacionado ao açúcar. A gente fala aí que o Alzheimer é o diabetes tipo 3, que é o açúcar do cérebro. As possibilidades de câncer também aumentam com a alta ingestão do açúcar, sem contar do diabetes de maneira geral, certo? Então, aí 5 problemas que o açúcar vai levar na sua vida. Mas a gente está querendo falar aqui sobre os benefícios de você cortar o açúcar. Então, vamos lá, pega um papel, uma caneta e anota 5 benefícios que vão melhorar e muito o seu dia a dia pelo simples fato de você cortar o açúcar. O primeiro benefício, que no meu ponto de vista é maravilhoso, é a sua disposição. Quando a gente tira o açúcar do nosso corpo, a nossa célula, ela trabalha de uma maneira mais ordenada. Pensa comigo que o açúcar, ele é como se fosse um barro que você joga na sua célula e sua célula não consegue trabalhar de uma maneira, de uma engrenagem muito boa. Então, se ela não está engrenada, a produção de energia para você vai estar muito baixa. Consequentemente, a sua disposição vai piorar. Então, tira o açúcar e você já vai ver uma melhora absurda na sua disposição. Outro ponto que vai ajudar e muito a retirada do açúcar são as dores. O fato de você ter dor de cabeça, dor no cotovelo, dor no ombro, dor no joelho, dor de barriga, dor de estômago, tudo isso pode estar relacionado ao açúcar. Como eu falei para vocês, o açúcar ele é altamente inflamatório. O fato de ele ser inflamatório, ele vai começar a aumentar os níveis de radicais livres. Esses radicais livres podem se armazenar nas articulações, se armazenar nas suas artérias, armazenar no seu cérebro e começar a aumentar as dores. Além de aumentar as dores, pode aumentar também as doenças crônicas inflamatórias e também as doenças relacionadas à imunidade. Então, se você come muito açúcar, você também tem possibilidade de aumentar as doenças autoimunes, certo? Então, segundo ponto, se você tirar o açúcar, vai melhorar as dores do seu corpo de maneira geral. Terceiro ponto de você tirar o açúcar, melhora da sua digestão, melhora dos seus gases, melhora das suas fezes, melhora da sua distensão abdominal. Por quê? Porque o açúcar, ele destrói o seu intestino. Quando você come açúcar, você tem um espaçamento das suas células do intestino delgado. Isso faz com que o seu organismo absorva coisas que você não deve absorver. Consequentemente, vai piorar o seu pH intestinal, seu pH gástrico, vai piorar a sua flora intestinal e aí você vai ter mais gases, mais distensão abdominal, mais diarreia. Então, o fato de você tirar o açúcar vai melhorar e muito a sua questão de digestão, certo? Que mais, Santiago, que a gente pode falar de melhora do açúcar? O humor. Isso mesmo, a pessoa que tira o açúcar da vida dela, ela é uma pessoa muito mais bem-humorada, muito mais bem estável. Por quê? Quando a gente come açúcar, a gente tem aí uma ingestão. Quando a gente tem a ingestão do açúcar, a gente tem um pico de glicemia. Esse pico de glicemia dá aquela sensação de bem-estar. E logo em seguida a gente tem um pico de insulina para baixar a nossa glicemia aos níveis normais. E aí a gente fica mais sonolento, mais indisposto, mais triste, e a gente vai lá e come novamente o açúcar. E a gente tem novamente uma sensação de bem-estar. Então a gente fica naquela gangorra, né? Numa montanha russa, eu gosto de falar para meus pacientes, gosto de falar para vocês. Você come açúcar, fica bem, passa um tempinho e fica mal.
come açúcar e fica bem, passa porque fica mal, passa porque fica bem. É como se você fosse uma pessoa viciada, você fica pensando no açúcar. Então, além de você ficar instável emocionalmente, você também fica muito ansioso. Então, corta o açúcar da sua vida e veja a melhora do seu humor, melhora da sua disposição, melhora do seu raciocínio, melhora da sua digestão e também a melhora do seu estabilidade emocional e, consequentemente, a melhora da sua ansiedade. Então, você que quer ser menos ansioso, mais bem-humorado, quer ter uma melhora da sua digestão, uma melhora do seu raciocínio e, além disso tudo, fugir das doenças como câncer, doença autoimune, corte o açúcar do seu dia. Quando eu falo para você cortar o açúcar do seu dia, apenas 7 dias sem açúcar, você já começa a ter aí os benefícios de você cortar o açúcar. Sem contar, né, que você que está querendo perder aqueles quilinhos extras, o fato de você tirar o açúcar, você vai acelerar seu metabolismo. E aí você acelerando seu metabolismo, você vai ajudar aí na perda de peso. Gostou desse vídeo? Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos de saúde e a gente conseguir revolucionar a saúde na sua casa, fora da sua casa e nesse Brasil todo a gente conseguir elevar a sua saúde para o próximo nível. Um grande beijo e até o próximo vídeo.